E bom, rapaziada, outro capítulo, nota 10 do Oda. Finalmente conseguimos o que esperávamos há anos. E como em todo capítulo, na Ilha do Ovo, também temos novos mistérios. Será que este pode ser o fim deste arco magnífico? Vamos descobrir. O capítulo 1117 começou, onde o último terminou. Vimos ainda mais reações ao redor do mundo às palavras de Vegapunk. Alguns piratas querem procurar tesouros sob o mar. Mont Blanc, Cricket e a Aliança Sarama estão em seu navio se preparando para mergulhar. E se a frase de Cricket chamou sua atenção, isso é normal. O que ele quer dizer com romântico é uma referência a romance down e a maneira como as aventuras são escritas por Oda em japonês. O termo romance down pode ser interpretado de duas maneiras. Neste contexto, romance não se refere apenas ao romance no sentido literal, mas sim à aventura. É uma ideia de viagem e descoberta. Assim, romance down pode ser interpretado como o início de uma grande aventura. E também vimos alguns membros da Smooth, Kobe, Drake e o Príncipe Grunz. Porém, a cena mais memorável foi quando, após 25 anos, vimos rostos familiares na Ilha dos Piratas. Foi mostrado Don Krieg, seu imediato, Jin e Pihal ao fundo. Eles querem procurar tesouro sob o mar. Todo mundo esperava que Gin aparecesse novamente na história devido à sua promessa com Sanji. A gente espera que ele se encontre em breve. Eu vou levar o barco. Você não quer que eu devolva para você, não é, Sanji? Ah, pode até tentar se tiver coragem, seu morto de fome. Entre os piratas que estavam na ilha, um deles mencionou uma sereia. Fico me perguntando se o Oda está tentando nos entregar uma pista como se os homens peixes corressem ainda mais perigo à medida que o nível do mar cresce. Também vimos Smoke e Tashigi em uma moto no mar. Uma vez, Oda recebeu uma pergunta na CBS se a moto de Smoke poderia funcionar na água. Oda respondeu que ela na verdade funciona tanto para a terra quanto para o mar e prometeu usá-la no futuro. Após mais de 20 anos, Oda cumpriu sua promessa. E bom, voltando à Ilha do Ovo, Vegapunk diz que está chegando à parte final de sua mensagem, mas em One Piece tudo é enrolado e nunca acaba. Depois vemos o grupo da Nami. O ancião careca está prestes a cortar o Sunny, mas Jinbe lança Zoro com sua nova técnica. O movimento que Jinbe usa para lançar Zoro é um movimento de artes marciais real chamado de Kataguruma. Eu adoro esses momentos em que os chapéus de palha nem precisam conversar para saber o que fazer. E eu gosto ainda mais quando Jinbe está envolvido. Com pouco tempo na tripulação, ele aprendeu a lidar com o bando. E finalmente vimos o embate entre Zoro e o ancião careca. Há muitos anos, estávamos esperando por esse momento. Os dois ficaram surpresos porque possuem espadas da geração Kitetsu. E só para lembrar, Kitetsu é uma escola de forjadores de espadas do país de Wano. Existe uma grande chance de que esse ancião seja também de Wano, e sua espada provavelmente é a Shai Kitetsu, a primeira espada Kitetsu da história. Eu acho que existe uma ligação evidente entre Shandora e Wano. Eu até pensei em uma teoria de que esse ancião era uma figura importante em Wano há 900 anos atrás. Talvez, na época, era o Shogun do país. Porém, depois de um tempo, ele se juntou a Rimun e deu a ele todo o ouro do país como presente. O Di sempre nos causa problemas. O Portgas o possuía. Esse nome tem ficado em bastante evidência no mundo ultimamente. E bom, voltando para a batalha, raios negros e um imenso fogo aparecem quando as espadas de Zoro e o ancião se chocaram. Ambos foram empurrados pelo impacto. Também vimos alguns confrontos entre os gigantes e os vice-almirantes. Esta é a verdadeira força dos gigantes que tem aterrorizado os mares por séculos. Muitas pessoas nos grupos de One Piece fazem piadas com Dory e Brooke, chamando eles de fraudes. Porém, dificilmente um título ou reputação que um pirata recebe é injusto. Talvez um ou dois gigantes pode não ser um grande desafio, mas é diferente quando toda a tripulação é reunida e estão batalhando juntos. Luffy pergunta para onde foi o ancião javali e em seguida aparece um painel do capítulo épico dos 4 Goroseis cercando o antigo robô gigante. Eles perceberam que é o mesmo robô que atacou a Terra Sagrada há 200 anos atrás. Energia 不足で
被害はなかったと聞いている。 Vegapunk estava próximo de revelar um detalhe muito importante sobre o clã D, mas foi interrompido quando os Goroseis atacaram o Gigante de Ferro e provavelmente destruiu o Dendemushi, já que logo após receber o ataque, o sinal de Vegapunk desapareceu. O gigante não parece muito danificado, mas claramente afetou o sinal, e no painel final do capítulo vemos a Vegapunk Yoki feliz. Eu acho que a Yoki merece ser um dos personagens mais odiados de One Piece, não porque ela traiu Vegapunk e ajudou Rimun a obter a arma ancestral, e nem porque ela é uma das principais razões pelas quais Vegapunk morreu, mas sim porque, depois de 25 anos, finalmente conseguimos informações sobre o clã D, e graças a ela, a revelação foi interrompida. Por esse motivo, a gente se pergunta o que Vegapunk estava tentando dizer. Eu acho que isso tem ligação com Luffy, ou alguém da linhagem D. Vegapunk estava falando diretamente aos D, então é uma mensagem para eles. Isso pode significar duas coisas: entre vocês há um traidor, ou entre vocês há um escolhido, alguém que os guiará. Eu tenho certeza que o Dr. Vegapunk queria revelar uma coisa muito importante. Esse discurso é um dos mais reveladores em One Piece e foi interrompido em seu ápice por uma razão específica. Talvez Vegapunk quisesse revelar nesse capítulo o segredo do Barba Negra. Já recebemos algumas informações sobre Tite. Katarina Devon mencionou que ele é especial, e Saturno disse que sua linhagem também é especial. Essa é a gravidade das trevas, onde tudo vira nada. E também o poder do tremor, que consegue destruir tudo. O poder supremo. Agora eu quero ver quem é páreo para mim. Nesse capítulo, enquanto Vegapunk falava sobre a linhagem de Barba Negra, teve uma reação muito interessante. Parece que ele sabia exatamente o que Vegapunk ia dizer, ou seja, toda a história gira em torno do governo mundial e do clã D. Então, esse aviso ou informação importante de Vegapunk seria necessário para evitar uma tragédia. E se por acaso Vegapunk estivesse falando sobre outro D, aquele que ainda não foi revelado, talvez ele tenha descoberto que a pessoa que se centra no trono, que deveria estar vazio, também é um D. Será que Rimun pertence a esse clã, assim como Joy Boy? E falando agora das reações, eu tenho certeza que esses personagens escolhidos por Oda para citar os membros do clã D são peças importantes. Tipo assim, Drago e Barba Negra são do clã D. Mas e os outros personagens que aparecem nesse quadro? Eles têm uma grande chance de também pertencerem a essa linhagem misteriosa. É quase confirmado que Sabo tem ligação com esse clã devido a uma brincadeira do Luffy e a uma fala do ancião Saturno. E houve muitas teorias sobre Kobe também ser um D, que de fato faz muito sentido. Ainda não sabemos muito sobre o século vazio e a tripulação Joy Boy, se todos na tripulação dele eram do clã D, ou se o clã D foi criado a partir da tripulação Joy Boy, então Zunisha poderia ser um deles. Isso explicaria como Beppo, outro personagem da tribo Miki, também é um D. Eu estou certo de que esse painel do mangá não foi criado com personagens escolhidos aleatoriamente. 歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す E bom, vamos falar agora sobre a transmissão. Realmente, ela acabou. O robô de ferro foi danificado e o sinal terminou, mas o robô não foi destruído. Eu quero acreditar que o sinal poderia ser recuperado, o que tornaria o papel do robô nessa história ainda mais importante, porque até agora ele foi muito hypado para algo meio sem sentido. Eu quero ver mais dele e espero que o Oda revele o que aconteceu 200 anos atrás. Mas se a transmissão realmente acabou, podemos dizer que muito em breve esse arco irá chegar ao fim, talvez em alguns capítulos. Qualquer coisa pode acontecer agora que sabemos que o BAF vai começar, mas estou certo de que teremos algumas surpresas antes disso. Primeiro, Oda disse que esses dois personagens finalmente irão lutar esse ano. Eu acredito que isso acontecerá antes de Elbaf. E segundo, no calendário chinês, este é o ano do dragão, e Monkey D. Drago teve sua primeira aparição no ano 2000, e também naquela ocasião foi o ano do dragão. E eu acredito que finalmente veremos seu primeiro movimento em 2024, talvez antes de Elbaf. O governo quer muito a sua cabeça, viu? O mundo só está esperando pela nossa resposta. O arco de Elbaf também parece muito promissor e tem sido alvo de expectativa há anos
desde o arco de Liregard. O que podemos esperar deste arco? Eu acredito que será como o arco de Zou. Terá sua própria história, mas não veremos muitas lutas. Será mais focado em revelar alguns mistérios importantes no mundo de One Piece. Nico Robin e o gigante Saul vão se reencontrar novamente. O Sop terá seu aumento de poder e muito provavelmente os Chapéus de Palha conseguirão um exército de gigantes. Isso já começou agora na Ilha do Ovo e continuará em Elbaf. Um exército de gigantes será de grande ajuda na guerra final contra o governo mundial. Até a própria Big Mom acreditava que poderia encontrar o One Piece e se tornar a rainha dos piratas com esse exército. E bom, chegamos ao fim dessa análise. Eu espero que você tenha gostado.